te convidar para você manter a sua Bíblia aberta aí no livro de Gênesis, ou melhor, no livro de Salmos, no Salmo 91. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos problemáticos, tempos complicados, de coisas extraordinárias acontecendo no mundo. Esse tempo que a gente está vivendo, apesar do avanço científico no mundo, desta situação que levou a humanidade a confiar mais na ciência e nos homens do que propriamente em Deus, chegamos numa situação hoje de milhões de pessoas aí completamente desestruturados, confusos. Agora, imagine se isso não estivesse acontecendo num momento como esse. Então as pessoas estariam numa situação muito pior. Imagine isso, de um tempo, isso acontecendo, por exemplo, na Idade Média. A vacina não sendo desenvolvidas para as outras epidemias que já vieram antes e foram controladas. Hoje a gente está num total desespero. As pessoas não estão tendo apenas ameaças à sua saúde, mas há muita gente que os seus sonhos estão sendo roubados, casamentos estão sendo adiados, muitos estão sendo desfeitos, as vidas estão muito confusas. Entretanto, a palavra de Deus prediz tudo isso. O Senhor Jesus prediz e dizia que apesar do avanço da ciência e do avançar da ciência, que a fé faltaria. Apesar dessa situação toda, do controle do ponto de vista humano da sociedade, que as questões da fé, as questões da volta para Deus, elas estariam ausentes. De tal forma que outras epidemias já vieram ao mundo e já tomaram conta do mundo, mas à medida que a gente vai ficando longe das epidemias e vivendo essa situação, as pessoas vão se esquecendo de Deus. Nos últimos anos, por exemplo, desde 1900, por volta do ano 1300, a gente teve aí a peste bubônica, e ela matou aí metade da população do mundo, né, 65 milhões, isso em cerca de 7 anos, e as pessoas foram esquecendo. Depois a gente teve a gripe espanhola, que matou aí uma outra quantidade imensa de pessoas. Então as pessoas vão se esquecendo rapidamente dos sinais que já estão previstos na palavra de Deus, e elas vão deixando de perceber. A palavra de Deus, e Jesus Cristo alertou que os homens, por causa dessas coisas acontecendo antes da vinda dele, que os homens desmaiariam de terror. É o que nós estamos vendo, pessoas desesperadas, e pessoas perdidas, pessoas sem opção. As pessoas não se dão conta, mas elas estão sendo governadas aí por a humanidade, as autoridades, mesmo muita gente nas igrejas cristãs, elas não se dão conta, elas não percebem os sinais e as evidências que o Senhor está colocando, os sinais que a própria ciência dá e que foram previstas pelo Senhor Jesus. As pessoas não se importam, as pessoas não ligam. Isso porque nós estamos sendo conduzidos e dirigidos por um grupo de pessoas ensandecidas, pessoas que só se preocupam com elas, pessoas que estão apenas voltadas para a sua própria vida, pessoas que são egoístas, individualistas, e nessa loucura, vamos dizer, política, eles não se importam com nada. A ciência sinaliza, a ciência mostra e os homens não se importam. Os governantes não se importam, as autoridades não se importam, e as consequências disso são gravíssimas na vida da humanidade, na vida das pessoas. Nós somos uma nação em que a maior concentração, uma das nações que tem a maior concentração de renda. Imagine esse vírus chegando nas favelas, na pobreza.
Se não houver rapidamente um movimento, imagine a invasão dos hospitais por essas pessoas mais pobres. Mas o mundo continua desse jeito. As pessoas estão brigando aí, as autoridades brigando politicamente, e porque querem aproveitar a crise para ganhar votos, e ao invés da gente ir tomando providências do ponto de vista da saúde da humanidade, ou do ponto de vista humano, a gente vai deixando e brigando. Mas com certeza o Senhor vai ter essas pessoas cara a cara. Grande será o juízo desses homens, grande será o juízo dessas pessoas, porque na palavra de Deus o que há é uma profecia de que todas essas coisas aconteceriam. Desde a antiguidade é assim. As pragas, as pestilências, esses sinais que Jesus previu da sua volta, eles aconteceram também antes disso, coisas parecidas com essas. E sempre que apareciam essas pragas e essas coisas, elas sempre tinham essa característica de nascer na maldade humana. No Antigo Testamento isso acontecia, havia muitos ensinos na palavra de Deus que eram ligados à higiene, e que eram ordenados pelo próprio Senhor às pessoas. Haviam regras de alimentação, havia regras em Levítico, por exemplo, havia regras para se construir as casas de uma certa maneira, para evitar uma doença que havia na época, que eles chamavam de lepra da casa. Havia muitas enfermidades e muitas orientações na palavra de Deus para isso. Essas pragas todas, elas eram precedidas da maldade humana, da ambição humana, da forma como os seres humanos conviviam e faziam por causa da sua ambição, do seu egoísmo, do seu individualismo. Então o Senhor vinha e apresentava a eles as regras para que os filhos de Deus não se envolvessem com isso e não tivessem esse tipo de vida. A gente vê isso acontecendo. Por exemplo, a peste bubônica, ela acontece na palavra de Deus no Antigo Testamento, quando o povo filisteu leva a arca para suas terras, para suas cidades. Então aí vem a peste bubônica, e eles são tomados. A peste bubônica provocava uma ferida no corpo das pessoas, e os filisteus estavam sendo tomadas por aquela doença. O livro de Oséias mostra claramente que as aves morreriam, que a situação ecológica do mundo seria manifestações de sinais, e isto o Senhor orienta e diz que tudo isso era consequência da maldade humana. No Antigo Testamento, e a partir do Antigo Testamento, em toda a história da humanidade, a gente sempre tem esse tipo de processo. A maldade humana cresce, então aí vem uma praga, aí vem uma peste, aí vem um vírus para chamar a atenção. A palavra de Deus e o próprio Jesus, ele demonstra isso claramente. E ele diz que antes da segunda volta dele, esses sinais iriam acontecer e iriam se manifestar entre os seres humanos. O livro de Apocalipse, por exemplo, lá tem os 4 cavalos, que ao longo da história têm sido interpretados de diferentes maneiras. As profecias, elas têm uma mensagem para aquele momento que as pessoas estavam vivendo. Portanto, ela era uma profecia que se dirigia à época em que os filhos de Deus estavam vivendo debaixo de perseguição. Ela tem uma mensagem para o futuro, para nós hoje, e ela tem uma mensagem em relação à volta de Jesus. Então, os 4 cavalos do Apocalipse, por exemplo, eles falam desse aumento da maldade humana. O primeiro cavalo é o cavalo branco, e ele fala então, está se referindo aos romanos que dominavam o mundo, e prevendo que o mundo viveria debaixo dessa guerra, dessa confusão, do aumento da maldade humana, de um ser humano dominando o outro, de um governo dominando o outro, de uma nação dominando a outra. Aí vem o cavalo vermelho, é a guerra, é a reação de quem é dominado. Chega um momento que há uma reação, que se percebe essa escravidão. Aí, precedendo,
Logo depois da guerra, o que vem em toda a situação histórica do mundo? Depois da guerra vem sempre a fome, vem a quebradeira econômica, e aí as nações têm que se levantarem para organizar o mundo. E depois disso, depois da fome, da guerra, da fome, o que vem? Vem a morte. Então o Apocalipse já prevê isso, que essas coisas todas estariam acontecendo. E isso é um sinal, é um sinal da presença de Deus e da vontade de Deus. Isso é uma coisa importante para nós, porque a gente não tem percepção clara de como essas coisas deveriam acontecer. O Apocalipse é feito por nós, os seres humanos. Nós construímos isso. A humanidade está cheia de maldade. E aí alguns, os privilegiados ou a classe média de um modo geral, ela não reage porque ela não sofre as consequências. Vocês imaginem, 2.300 pessoas detêm 70% da riqueza do mundo. É muita coisa, concentrada num número de pessoas. Nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo. Então, quando esse vírus chegar aos pobres, chegar na África, chegar nas favelas, isso vai ser uma disseminação imensa, porque esses 2.300, eles vivem debaixo de um bunker, eles não correm risco. As máquinas de respiração que são necessárias para o tratamento de quem é tomado por esse vírus, não faltará para essas pessoas, mas faltará para os pobres, faltará para os miseráveis, faltará para aqueles que não têm o que comer, faltará para aqueles que não têm trabalho. Os sonhos estão sendo roubados daqueles que têm, mas esses que não têm, nem têm sonhos. Eles estão percebendo e sabem que isto é o crescimento da maldade humana no mundo é que provoca essa situação. É por isso que na Bíblia, e o Salmo 91 fala desses perigos que podem alcançar a todos nós. Primeiro ele fala dos perigos biológicos. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí no verso 6, fala assim: pois ele te livrará da prisão do passarinheiro e da peste perniciosa. Não terás medo da peste que se espalha na escuridão. É o verso 6. Então é o vírus, é a doença biológica, são os germes entrando, invadindo o pulmão das pessoas, o cérebro, trazendo as doenças, as enfermidades. Fala também de perigos das circunstâncias inesperadas. Vocês não terão medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. O verso 5, ele diz isto. Então, as pessoas estão vivendo isso. De repente você tem planos, você tem sonhos, você tem coisas a serem realizadas, e vem um vírus desse e vai tomando conta, e roubando os sonhos das famílias, das pessoas. São perigos que todos nós estamos sujeitos. Mas até alguns dias atrás, ninguém estava preocupado com isso. Ninguém estava preocupado com essas coisas. Existem perigos dos problemas psicológicos que tomam conta. Agora as pessoas estão com medo. O medo está tomando conta das pessoas. Veja o que diz o verso 5. Você não terá medo dos perigos da noite. Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Se a palavra de Deus está dizendo que a gente não deve ter esse medo, é porque eles são presentes na vida das pessoas. Terror noturno, angústia, tem gente que não está dormindo, tem gente que está tendo pesadelo, tem gente que está entrando em pânico, tem gente que está sonhando, morrendo, como se ele já estivesse morrendo. Por que isso está acontecendo? Porque há uma maldade que tomou conta da humanidade e trouxe esse medo a muitos que nunca pensaram em Deus, que não estão voltados para Deus, que estavam confortáveis. O quarto perigo é o perigo da quebradeira socioeconômica. A sociedade está, e todo mundo está dizendo, vai ter quebradeira. Ainda que o mal das pessoas, ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado,
10.000 ao seu redor, você não sofrerá mal algum. O que é isso? Pessoas morrendo ao seu lado, pessoas com dificuldades, está retratando essa situação. É isso que acontece com a grande parte das pessoas. Isso vem entrando, vai chegando na nossa casa, o aperto econômico vai alcançar muitos, aí vem o medo, vem o pânico, vem o terror. Salmo 91 também fala dos perigos da maldade humana que eu já me referi. Você olhará e verá como os maus são castigados. A maldade humana está presente, nós estamos vendo isto. É um mundo de oportunistas, é um mundo que aproveita a crise. Nós vemos isso na politicagem em todos os países do mundo. As fake news, é maldade humana se manifestando. É incrível, mas é a ganância, a ambição, esta maldade toma conta do mundo. O governo Trump, todo avião, todo navio, tudo que chega lá com respirador, que passa pelos Estados Unidos, eles compram. Eles compram durante a viagem. Há um carregamento de remédios e de ventiladores que viriam para o Brasil, que está sendo comprado pelo governo Trump. Por quê? Porque há um interesse em se manter as pessoas, a população americana, e é muito justo que eles tenham esse interesse, mas eles não podem ou não deveriam, se não houvesse essa maldade humana, impedir que os outros povos fizessem isso. Mas há uma ganância no coração humano, não é só ele, é de todos nós. O último perigo que o Salmo 91 retrata, o último perigo que o Salmo retrata, é o Salmo fala dos perigos espirituais, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. É o verso 8 fala isso. E esse laço do passarinheiro é uma questão espiritual. É um ser ardiloso, monta armadilhas para a mente, domina a mente das pessoas, manipula você. Há um ente espiritual por trás de todas as coisas. Há uma mente que vai governando o mundo por trás dos governantes, da humanidade, das pessoas. Uma mente vazia. Se as pessoas ficam com a mente vazia, elas se tornam um ninho do diabo. E ninho do diabo significa que o diabo vai gerar alguma coisa aí dentro de você. E é isso que está acontecendo. Há milhões de pessoas agora que elas estão preocupadas com outras coisas. A mente delas está tentando ser trabalhada por outras questões. Estão preocupados com política, estão preocupados com a questão econômica, estão preocupadas com tanta coisa. Por quê? Porque agora há uma ameaça na vida. Mas as mentes estão vazias das coisas de Deus. Eu quero te dizer que maior do que todos os perigos é esse perigo espiritual de você não permitir que Deus trabalhe o seu coração e a sua mente. É isso que o Salmo 91 tenta levantar e mostrar. Esses perigos são evidentes. Então, como é que resolve isso? Como é que você pode ser curado dos perigos e desses medos? Em primeiro lugar, você precisa conhecer Deus pessoalmente. É uma questão pessoal. O verso 2 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. A questão é pessoal, é você e Deus. É você que tem que clamar a Deus. É você que tem que buscar a Deus e dizer: Senhor, entra na minha vida, para que o Senhor seja o meu baluarte, o meu refúgio, a minha vida, a minha existência. A segunda coisa que você tem que fazer é confessar, é declarar o Deus que você crê. Aquilo que você teme é aquilo que você crê que pode resolver os seus problemas. Quem é que você está temendo? Se você de fato teme a Deus, você vai buscar. O texto diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Quem é o Altíssimo da sua vida? Quem é o Onipotente da sua vida?
Você está achando que é a ciência? Você está achando que é um governante? Você está achando que é o dinheiro? Você está achando que são seus amigos? Você está achando que é a prepotência dessa humanidade? Eu apelo a você, em nome de Jesus, quem é o seu Deus? Quem é aquilo que você ama? Quem é o onipotente da sua vida? É por isso que as pessoas estão cheias de medo. Elas estão tomadas, elas têm medo, porque elas são pecadoras, elas sabem que elas abusam, elas sabem que elas estão vivendo uma situação de pecado e não se voltam para Deus, vivem numa situação de prepotência, não se voltam para Deus, não têm um coração quebrantado, não podem dizer: esse Deus em quem eu creio é o Deus Altíssimo, e nele eu posso descansar e fazer dele aquele que tem o poder para resolver todos os dramas da minha vida. A palavra de Deus diz assim, é Jesus falando: como vocês vão crer se vocês buscam a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem de Deus? É isso que acontece. As pessoas não temem a Deus, elas nem conhecem a Deus. Haverá estabilidade nos tempos de abundância e salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. É o texto de Isaías. Se nós queremos paz, se você quer paz na sua família, se você quer paz no seu coração, se você quer estabilidade na sua vida, você tem que temer ao Senhor, esse Deus onipotente, Senhor de toda a vida. A maioria de nós tememos a tantas coisas e não tememos a Deus. Existe um benefício no temor, existem muitos benefícios. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. O verso Salmo 128, o Salmo 25, 14 diz que Deus é amigo daqueles que temem e confiam nele. Confiar na fidelidade de Deus é a outra ação que você tem. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. O Deus que nós cremos não é um Deus menor, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus amável, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que cumpre as promessas, e a maior promessa dele Ele cumpriu na cruz do Calvário. Ele mandou o seu Filho na cruz do Calvário para cuidar de você. Em primeiro lugar, Ele cuida de você, é a fidelidade dEle. Ele cuida da sua vida, Ele está presente na sua vida, Ele se faz presente na sua existência. Quando você crê em Jesus, a palavra de Deus diz que você ganha uma proteção espiritual que vem da cruz do Calvário. E diz assim o Salmo 91, verso 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O anjo do Senhor, e maior do que anjos, é o próprio Jesus que morreu na cruz do Calvário para proteger a sua vida, para cuidar de você. Além disso, você ganha a salvação, você ganha a vida eterna. Você terá a vida eterna. O verso 16 no Salmo 91 diz: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Cristo morreu na cruz para que você pudesse ter uma vida longa, para que você pudesse viver longamente aqui. Esse é o propósito dele, mas é muito mais do que isso. Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer entrar na sua vida, ganhar o seu coração, proteger você, guardar você, te dar uma vida longa e te dar a vida eterna que Ele comprou com o seu sangue. Você vai ter essa vida eterna, diz a palavra de Deus, porque Deus tem interesse nisto, porque Ele quer que a bênção e a glória de Deus seja vista na sua vida. Ele quer que você esteja com Ele. Ele quer que você viva longamente, para que você possa testemunhar de Deus. A palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, diz assim: Deus zela por você, Deus tem interesse,
Deus tem ciúmes dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Se você é um homem, uma mulher que teme a Deus, não sou eu que garanto, é Ele que garante, através do seu sacrifício na cruz. Ele está cuidando de você. Ele interfere na sua vida. Ele cuida de você. E Ele não deixará com que você passe além daquilo que você pode suportar. Ele não permitirá que o seu sofrimento seja maior do que a sua condição espiritual e emocional de passar e de enfrentar tudo isso. Ele providenciou toda sorte de bênçãos na cruz do Calvário para você. Se você precisar de pão, Deus estará presente, Ele será o seu pão. Se você precisar de alimento, Ele estará presente na sua vida, e você não precisará mendigar o pão, Ele vai te sustentar. Se você tiver uma enfermidade, uma dor, Ele estará presente na sua vida. Ele é o Deus que cuida dos seus filhos, e isso vem da cruz do Senhor, porque Ele quer que você seja uma testemunha dEle. Ele diz que se alguém impedir o nosso relacionamento com Ele, a nossa caminhada com Ele, que Ele interfere na nossa vida, que Ele interfere, e Ele diz que se alguém tentar fazer isso conosco, é melhor que ele seja jogado no fundo do mar. Em nome de Jesus, abra o seu coração para Ele. Hoje, daqui a pouco, você vai reunir a sua família e participar desse momento de ceia diante do Senhor. Então eu quero te convidar, em nome de Jesus, para você agora colocar a sua vida nas mãos dEle. E nós vamos fazer uma oração, pedindo para que o Senhor esteja presente na sua vida. Vamos orar juntos. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente agora, aonde estão os teus filhos reunidos, que estão participando desse momento, ouvindo essa palavra. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que se faz presente na nossa vida. O Senhor é um Deus, como ensinamos todos os dias da nossa vida, o Senhor é um Deus que se volta para aqueles que são quebrantados, para aqueles que são tratados, para aqueles que te buscam, para aqueles que te temem. O Senhor não desampara nenhum dos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor ganhou o nosso coração e nos tornou pessoas novas, diferenciadas na Tua presença, pessoas que têm segurança e paz no coração, por causa da vida de Jesus e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém.